Mudança tanto do comandante em chefe quanto do chefe do Estado-Maior-General. Não temos outra saída se quisermos vencer o inimigo. O problema é que as pessoas querem ou queriam sair e estão certas. O conflito entre Fyodorov e Syrskyi chegou a uma decisão crítica. Zelensky acabou demitindo o ministro da Defesa da Ucrânia e reconheceu que o comandante-chefe das Forças Armadas, Syrskyi, de fato lhe deu um ultimato: ou os militares ou o ministro Fyodorov. E Zelensky escolheu não o ministro tecnológico, mas sim Syrskyi, a quem está diretamente subordinado o regimento Skelia, que está ligado aos escândalos mais polêmicos nas Forças Armadas da Ucrânia, pelo menos no último mês com certeza. Hoje, 16 de julho, dezenas de cidades em toda a Ucrânia saíram às ruas em apoio a Fyodorov. Cerca de 100 pessoas se reuniram em frente ao escritório do presidente Zelensky e em frente ao Teatro Franco em Kiev, com cartazes em apoio ao ministro da Defesa. Não é contra a mobilização, não é contra o aumento das tarifas de transporte ou de abastecimento de água, não. É para apoiar Mikhail Fyodorov. Ou seja, a pessoa sob cuja liderança a Ucrânia, segundo o reconhecimento geral, retomou a iniciativa nesta guerra. E nós também discutimos muito sobre os numerosos ataques de longo alcance contra a Rússia, o bloqueio da Crimeia, a caça à frota fantasma da Federação Russa no Mar Negro e no Mar de Azov. Tudo isso é em parte mérito de Fyodorov, mas ele foi demitido. E sabe o que Zelensky respondeu a todos os protestos? Ele simplesmente disse que as pessoas fazem o que querem. Tipo, que protestem então. É para isso que temos essa democracia. E só. E hoje nós vamos dissecar essa história, porque ela é muito mais profunda do que parece. Por que realmente demitiram Mikhail Fyodorov? O que ele disse na coletiva? Tenho certeza que fez o gabinete do presidente ficar de cabelo em pé. Por exemplo, Fyodorov disse que o problema da mobilização não está nos centros de recrutamento, mas no que o comando das Forças Armadas da Ucrânia faz no nível local. Ele falou sobre os corruptos sustentados pelo sistema e sobre seu conflito aberto com Syrskyi e todo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. E vamos discutir como foi possível que Syrskyi esteja impondo ultimatos ao presidente. E o principal, qual foi o papel do dinheiro, dos contratos de defesa e daqueles amigos que Fedorov afastou de um orçamento de pelo menos 7 bilhões de dólares? Vamos discutir também de onde veio esse número. A mídia ocidental, ao contrário de muitos na Ucrânia, chama as coisas pelos nomes certos, e hoje também vamos analisar as avaliações deles. O episódio será longo, então sentem-se confortáveis, estamos começando. Meu nome é Alexei Petit e vamos discutir todos esses temas, mas antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal, deixem um like no episódio e escrevam qualquer comentário de vocês. Então, vamos começar pela cronologia para que tudo fique claro. Já em maio começaram a surgir os primeiros informações de bastidores de que Zelensky planejava se livrar de Mikhail Fyodorov, embora naquela época poucos acreditassem nisso, e aqueles que falavam abertamente sobre isso eram chamados de quê? Traidores, é claro. Mas já em 12 de julho, Zelensky de repente anuncia a renovação de todo o governo. A primeira-ministra Sveridenko sai, e junto com ela, automaticamente, todo o gabinete de ministros também deve sair. O motivo formal? Renovação. A atualização da estratégia. Mas já no mesmo dia, fontes informam que o ministro da Defesa, Fyodorov, pode não encontrar lugar no novo governo. E foi justamente por causa da demissão dele, basicamente, que toda essa reorganização do gabinete de ministros foi planejada porque tiveram receio de atingir apenas o ministro da Defesa. No dia 15 de julho, tudo isso é confirmado, e aparece uma declaração de que Zelensky não irá submeter novamente a candidatura de Fyodorov para a nova composição do gabinete de ministros. No lugar dele, propõe entregar o Ministério da Defesa a Igor Klimenko, que é o chefe do Ministério do Interior e ex-chefe da Polícia Nacional. Fyodorov, naquele mesmo momento, escreve um post de despedida, cito: "Foi uma grande honra servir ao povo ucraniano no cargo de ministro da Defesa." E no final ele acrescenta duas palavras que todos certamente notaram. Continua. Nesse momento, todos os apoiadores de Fyodorov compreenderam o que ocorria e passaram a manifestar apoio público ao ministro da Defesa. Bem, um dos deputados do Servo do Povo até decidiu que renunciaria ao mandato se realmente Fyodorov fosse demitido. E então, em 16 de julho, a Ucrânia acorda e vai às ruas. E aqui é importante entender o porquê. Porque Fyodorov não é apenas mais um funcionário público. E como o próprio Fyodorov disse,
As pessoas saíram para protestar não em apoio pessoal a ele, mas sim em apoio às reformas que começaram a funcionar. E aqui está o Financial Times. Hoje chamou sua demissão de a mudança de pessoal mais significativa, que pode minar os esforços militares da Ucrânia. Julguem vocês mesmos o que Fyodorov conseguiu em 6 meses como ministro: o desligamento do Starlink para os militares russos. Segundo especialistas e segundo o próprio reconhecimento dos militares, isso mergulhou o comando russo das tropas em um caos total e, além disso, impediu que drones atacassem cidades. O bloqueio logístico da Crimeia, ou seja, a península está praticamente isolada. Agora, por causa do corte no abastecimento, o setor de energia lá entrou em colapso. Depois, a campanha de ataques de longo alcance contra as refinarias russas, que provocou uma crise de combustível na Rússia e o início de um colapso econômico. 2 operações Ashan. Foi um blitz de drones que, segundo a Forbes, praticamente parou o avanço russo com forças blindadas e de ataque por cerca de 6 meses. O aumento na interceptação de drones de 83% para 91%, 94%. O aumento na interceptação de mísseis de cruzeiro de 47% para 87%. Sim, há um problema com mísseis balísticos, mas isso também está sendo resolvido. Vamos em frente. Produção de 10 milhões de drones por ano. 47 acordos de drones com parceiros. E como você se lembra, ele acabou de apresentar sua reforma do serviço militar. E aí essa pessoa é demitida. E isso bem no meio da guerra. E justamente no auge dos resultados. Ou seja, não dá para dizer que ele já conseguiu tudo o que planejou. A pergunta por que foi feita hoje por todo o país. Zelensky anunciou o motivo oficial pela primeira vez em reunião fechada com a bancada do Servo do Povo. O motivo é um conflito sistêmico e insolúvel de Fedorov com o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrskyi. Depois, Fedorov confirmou isso publicamente. Agora vou citar o presidente, conforme relato de um deputado. Eles vivem em 2 mundos diferentes. Misha Fedorov quer digitalizar tudo, construir um sistema baseado em tecnologia. Já os militares querem apenas ser ouvidos. Eles pedem a compra de um tipo específico de armamento, mas ele se recusa e financia outras áreas. Eles simplesmente pararam de se ouvir. E agora um detalhe que mostra todo o absurdo da situação. E novamente palavras de Zelensky. Chegava ao absurdo. Syrskyi vinha e me dizia: Fedorov não libera nada para operações específicas. Depois Fedorov vinha e respondia: nós liberamos tudo, só que estão usando de forma errada, não da forma certa nem onde é preciso. E assim ficava nesse ciclo. Então vamos deixar isso claro aqui. Alexander Syrskyi ia até o presidente e reclamava pessoalmente que Fedorov supostamente comprava coisas totalmente diferentes do que ele havia pedido. Depois, Fedorov afirmou que o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia frequentemente pedia para comprar os mesmos projéteis de um fabricante específico. Nesse período, o Ministério da Defesa fazia licitações, o que supostamente desagradava os militares. Não vou tirar nenhuma conclusão, mas comprar de um fornecedor específico nem sempre é sobre qualidade, às vezes é sobre um acordo por baixo dos panos. E o mais interessante, essa também é uma confissão do presidente daquele encontro fechado com o Servo do Povo. Zelensky declarou que, na verdade, deveria demitir tanto Fedorov quanto Syrskyi, mas que não pode fazer isso ao mesmo tempo agora. Pensem bem. O próprio presidente admite que o comandante-chefe também merece ser demitido, mas demite apenas o ministro. Explicarei mais adiante por que a escolha foi feita assim e a resposta talvez não agrade vocês. O deputado do Servo do Povo explicou como isso ocorreu na reunião fechada. Segue sua citação. Ficou claro que era difícil para o presidente falar sobre isso. Por cerca de 10 minutos, ele mal conseguia articular as palavras, escolhia frases e tentava explicar sua decisão. No dia seguinte, publicamente, Zelensky disse, e eu cito: durante a guerra, o presidente não deve fazer esse tipo de escolha. Eu gostaria muito de unidade, mas as partes não a encontraram. E esse problema não é só das partes, mas também meu. Enquanto ucranianos protestavam em várias cidades, o ministro da Defesa, Fedorov, deu uma coletiva de imprensa e disse tudo o que pensa. A principal admissão de Fedorov sobre aquele ultimato. Mikhail Fedorov confirmou que, ainda na fase de sua nomeação para o cargo de ministro da Defesa, ele sugeriu ao presidente Zelensky substituir Syrskyi, a quem os militares chamam de açougueiro. E não só ele.
E a seguir cito de Fedorov. Quais decisões foram propostas? São decisões radicais de pessoal. Isso inclui a substituição tanto do comandante em chefe quanto do chefe do Estado-Maior. Não temos outra saída se quisermos vencer o inimigo de forma assimétrica, com perdas mínimas, para que líderes e comandantes fortes possam se desenvolver em vez de serem constantemente descartados. Zelensky não apoiou essa substituição e mesmo assim confiou em Syrskyi. E segundo ele, Fedorov tomou uma decisão. Citação. Quando o presidente disse que não planejava demitir Syrskyi, essa era a decisão dele como comandante supremo. Eu concordei e estava pronto para aprender a trabalhar com ele. Ou seja, segundo ele, Fedorov não fez nenhum ultimato e concordou em trabalhar com a equipe que já existia. Ou seja, se é Syrskyi, então é preciso trabalhar com ele. E agora vem o ponto principal. Novamente uma citação de Fedorov. Mas nós nos deparamos com o bloqueio total de todas as nossas iniciativas. Segundo Fedorov, Syrskyi não estava disposto a discutir abertamente quaisquer problemas cara a cara. Por outro lado, segundo ele, estava pronto para tramar intrigas, espalhar boatos sobre campanhas encomendadas e semear discórdia. E o desfecho dessa história, Fedorov resumiu em uma frase. Cito: no final das contas, o comandante-chefe deu um ultimato ao presidente, embora eu, pessoalmente, estivesse absolutamente pronto para continuar trabalhando com ele. É isso aí. Fedorov admite claramente, o comandante-chefe Syrskyi deu um ultimato ao presidente e o presidente escolheu o comandante demitindo o ministro. Fontes, aliás, confirmaram que todo o alto comando militar, não só Syrskyi, mas em geral o alto comando de Syrskyi, apresentou um ultimato a Zelensky. Ou eles, ou seja, ou os militares ou a equipe de Fedorov. Ao mesmo tempo, devo reconhecer Fedorov. Ele não desmereceu Syrskyi, não o insultou de forma alguma. Ele afirmou que não se deve subestimar aquele comandante militar, porque em 2022 Syrskyi, como afirmou Fedorov, salvou o país. Isso inclui a defesa de Kiev, Kharkiv, a libertação de Kherson e assim por diante. Mas, acrescentou ele, desde então a guerra mudou. Citação. Não podemos mais simplesmente contar com o que funcionou em 2022. Isso foi uma referência ao fato de que o Ministério da Defesa, por exemplo, promovia a ideia de guerras com drones, direcionando mais dinheiro para drones em vez de munições. Mais esforços para formar até mesmo um ramo separado das Forças Armadas, as forças de sistemas não tripulados. Mas, segundo Fyodorov, a alta cúpula militar não gostou nada disso. Sobre quais outros problemas no exército Fyodorov falou, aqui ele também não teve papas na língua. O primeiro é a mobilização e os centros territoriais de conscrição. Perguntaram a ele por que, sendo ministro da Defesa, não reformou os comissariados militares. Lembro que Zelensky acusou justamente ele na reunião da bancada pelo fracasso dessa reforma da mobilização, dizendo que essa foi a razão formal da demissão. Bem, como vocês lembram, na verdade não foi por isso. A resposta de Fyodorov desmonta essa acusação. Ele diz que os centros territoriais de conscrição, na verdade, não se subordinam ao ministro da Defesa, mas diretamente às forças terrestres, que são subordinadas ao comandante-chefe Syrskyi, que, por sua vez, bloqueou as iniciativas de Fyodorov. Fyodorov foi responsabilizado pelo fracasso de a reforma de uma estrutura que ele nem controlava. Então, disse algo importante. Citação. Não podemos resolver a questão da mobilização sem um novo contrato social. E ele deu exemplos de como deve ser feito. O terceiro Piat Corpus, onde foi construída a doutrina e a vertical, ou a Cartia, para a qual há uma fila de pelo menos 2.000 estrangeiros querendo lutar. Mais uma citação. No exército, há um grande número de pessoas que podem fazer mais se lhes derem liberdade. Em geral, a mensagem de Fyodorov é muito simples. Não se pode resolver a questão da mobilização quando se tem enormes problemas dentro do próprio exército. E aí ele lembrava do regimento Skelia, lembrava do comandante da 155ª Brigada que foi recentemente preso, vocês sabem pelo quê? Pois é. E ele diz que é preciso lidar com isso para que aqueles que forem mobilizados entendam para onde estão indo. O segundo ponto é a corrupção dentro do próprio exército. Fyodorov declarou que, para erradicar a corrupção e os escândalos, como o caso em torno do regimento Skala, essa história de grande repercussão com o comandante da brigada. É preciso mudar a liderança das Forças Armadas da Ucrânia, incluindo o próprio Syrskyi e o chefe do Estado-Maior, Gnatov. E em terceiro lugar, segundo ele, o Estado possui dados digitalizados sobre a situação na linha de frente, sobre as perdas e sobre as conquistas de cada comandante individualmente. Ou seja,
A eficácia dos generais pode ser medida objetivamente, não pelas palavras de Fedorov, nem pelas palavras de mais ninguém, mas sim por dados digitalizados reais. Mas parece que é justamente essa medição que alguns temem ou, no mínimo, receiam. E agora, o que a mídia ocidental está escrevendo hoje e o que aqui é dito, como se diz, entre dentes, dinheiro. A Forbes informa: ao assumir o Ministério da Defesa, Fyodorov iniciou uma auditoria em grande escala que revelou esquemas de corrupção de bilhões de dólares. The Economist cita um número. A auditoria encontrou cerca de 7,2 bilhões de dólares em gastos excessivos. E Fyodorov agiu, como escreve a Forbes, de forma rápida e implacável. E segue uma citação do próprio Fyodorov. Nós dissemos, vamos passar todo mundo pelo polígrafo. Aqueles que não concordaram foram imediatamente demitidos. O que temos? Um homem revelou esquemas de bilhões, afastou dezenas de clãs armamentistas do orçamento de defesa, cuja insatisfação agravou o conflito, e em meio ano ele é demitido por ultimato do alto comando militar. E foi aqui que o jornalista Stanislav Assiv, que passou 28 meses em cativeiro russo, formulou isso de forma mais dura do que todos. Segundo ele, Zelensky ficou do lado daqueles que aconselharam o presidente a demitir Fedorov para continuar desviando bilhões do Ministério da Defesa. O Financial Times acrescenta, cito, Fedorov atrapalhava figuras influentes de lucrar com contratos de defesa. O próprio Fedorov, na coletiva, disse uma frase que revela tudo. Citação: quando 90 pessoas vão ao presidente porque tiveram problemas depois do nosso trabalho no Ministério da Defesa da Ucrânia, provavelmente é difícil para ele, como ser humano, analisar tudo isso e tomar a decisão certa. Essas 90 pessoas do círculo são aquelas cujo bolso, desculpe, pode ter sido afetado pelo trabalho de Fedorov. E nesse contexto, a reação do exército e da sociedade. O vice-comandante das Forças Aéreas, coronel Pavel Elizarov, pediu demissão em protesto, chamando a demissão de Fedorov de um mal absoluto. Os conselheiros do Ministério da Defesa também saíram. Sergei Beskresnov, o lendário Flash, e Sternenko, que escreveu, cito, o Estado ficou muito mais distante da vitória. O deputa do Servo do Povo, Paturaev, declarou que vai renunciar ao mandato parlamentar, por discordar da política de pessoal. O comissário europeu de defesa, Kubilius, exigiu explicações, chamando o que está acontecendo de uma grande surpresa para toda a União Europeia. O militar da administração de Kherson, Belkovsky, escreveu: de todos os ministros da defesa desde o início da invasão, ele é o melhor. As barreiras invisíveis para os fabricantes de drones desapareceram quase instantaneamente. E agora, em vez de Fedorov, o novo ministro da Defesa provavelmente será o ex-ministro da Defesa, o ministro do Interior Klimenko. Klimenko é um policial, é um homem do sistema, um homem de disciplina, mas de forma alguma um homem de tecnologia. E os observadores ocidentais escrevem diretamente: Klimenko é simplesmente perfeito para os generais e fornecedores. E o toque final desta edição. Zelensky sugeriu que Fedorov ficasse, que se tornasse algum tipo de conselheiro ou encontrasse para si mesmo qualquer outra função na equipe dele. Fedorov recusou. Citação: nunca tive o objetivo de me tornar ministro, de continuar como ministro, de buscar cargos para mim. Passei 7 anos ao lado do presidente fazendo reformas. No círculo do presidente, com certeza sou a pessoa que mais o valorizou e valoriza. E nunca o decepcionei. O presidente ainda não escolheu o lado de Syrskyi. Tenho certeza de que o presidente ouve o povo ucraniano e a situação será corrigida. Mas parece que o presidente Zelensky já fez sua escolha e ela não é a favor de Fedorov. E então, reagindo aos protestos, Zelensky declarou, cito, eu entendo, ouço e respondo ao que a sociedade diz. Estamos lutando pela liberdade e democracia. As pessoas fazem o que querem. Quiseram sair e está certo. Fedorov continuará na minha equipe, no entanto, o seu papel exato será anunciado mais tarde. O próprio Fedorov comentou os protestos assim: o povo não saiu às ruas por Fedorov, mas por si mesmo. Agora não se trata de mim. Estamos falando sobre a raiz do problema, que precisa ser resolvido. Na estrutura atual, é impossível vencer.
Vamos resumir. Em meio à guerra, o ministro da Defesa mais eficiente foi demitido, e ainda por cima demitido por um ultimato do comandante-em-chefe Syrski, que o próprio presidente supostamente também considera que deve ser substituído. Aliás, depois disso, após a demissão de Fedorov, Syrski até fez uma postagem sarcástica, dizendo que isso aconteceu graças às operações de libertação dele. Mais precisamente, por não permitir que os russos chegassem a Kiev em 2022, Fedorov pode hoje realizar coletivas de imprensa em Kiev. E depois, agradeceu ao ministro da Defesa pelo trabalho e desejou boa sorte a ele. Isso é uma provocação, como dizem, um rugido de quem venceu. Ele simplesmente rugiu, tá vendo? Eu venci, é isso, então tchau, até logo. Mas, de fato, foi demitido o ministro que revelou esquemas de pelo menos 7 bilhões de dólares e fez inimigos entre todos que lucravam com esse orçamento de defesa. As pessoas foram protestar e o presidente respondeu que elas estão apenas fazendo o que querem, tipo, saíram, parabéns, ótimo, mandaram bem. Pessoalmente, não acredito muito na história de que Fyodorov vai voltar. É mais provável que inventem algum cargo de conselheiro para ele, os generais vão comemorar a vitória e tudo vai voltar ao normal. O protesto vai diminuir aos poucos. Bem, não é conveniente agora para Zelensky lutar contra Alexander Syrski, que ao que parece ganhou poder ilimitado sobre o presidente. Mas enfatizo, isso são apenas suposições, são apenas minhas suposições. Mas, sabe, essa história toda me lembrou de algo. Fevereiro de 2024, um comandante militar popular. Conflito com o gabinete presidencial. Demissão. Uma explosão de indignação pública. E não deu em nada. Sabe do que estou falando? Essa é a história de Valery Zaluzhny. Está se repetindo. Julho de 2026, um ministro popular. Conflito com o gabinete presidencial. Demissão. Protestos. Só que aqui os papéis se inverteram um pouco. Naquela época tiraram o militar em favor do poder civil. Agora, o ministro civil é afastado em favor da liderança militar. Aqui surge uma pergunta incômoda que observadores ocidentais já fazem, mas que aqui temos vergonha de perguntar. Fyodorov era o membro mais popular do governo, o ministro mais popular. Durante a guerra, pessoas protestam por ele, mas este é o problema apontado pela mídia ocidental. As pesquisas após o caso Zaluzhny, bem, caso entre aspas, ensinaram uma coisa simples ao gabinete presidencial. Qualquer figura com uma popularidade independente é um futuro concorrente. Syrski, com sua rejeição após o escândalo com o regimento Skelia, depois do fracasso da mobilização, é politicamente seguro. E o próprio Fedorov, repare, se comporta como alguém que entende tudo isso perfeitamente. Ele recusou o cargo de conselheiro que lhe foi oferecido. Bem, ele não quis ser apenas uma decoração. Ele não ataca Zelensky pessoalmente. Pelo contrário, faz questão de dizer: estou há 7 anos ao lado do presidente, nunca falhei com ele. No círculo dele, eu sou a pessoa que mais o valorizou. Esse não é o discurso de um funcionário magoado. Já é o discurso de um político que mantém as mãos limpas e, o que é muito importante, uma porta aberta. Aqui eu acho que há algo em que pensar. Como disse uma vez o presidente, pensem bem. Aqui vou colocar reticências. Comentem abaixo seus pensamentos e conclusões sobre este episódio. Tenho certeza que agora aparecerão comentários me chamando de Porocobot ou de Zelebot. Outros vão dizer: ah, você foi embora, é um traidor. Agora, como sempre, virão muitos comentários insatisfeitos. Muitos dirão: ah, Pat, você me decepcionou. Para quem disser: Pat, você me decepcionou, saiba que nunca tentei te encantar. Esse nunca foi meu objetivo. Eu nunca tentei agradar vocês. Então, antes de escreverem isso, pensem: fui eu que decepcionei vocês ou o problema está em vocês mesmos? E aqui eu deixo reticências. Escrevam seus pensamentos, suas conclusões nos comentários. Inscrevam-se no canal. Ah, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.